Então, gente, boa tarde a todos. Como eu falei no início, né, eu faço parte do projeto Predicar. Eu sou doutoranda, eu iniciei no doutorado esse ano, então a minha pesquisa ela está bem inicial ainda, né, meus resultados. Essa pesquisa eu pretendo, né, desenvolver ela com mais calma ao longo desses 4 anos. E o título do meu trabalho hoje é Fazer-se de Vítima e Hacer-se la Vítima, um estudo sistemático de predicadores complexos de representação. Ai, não passou. Então, ele trata, né, de uma análise inicial sobre a forma e a função de construções de predicação com os verbos fazer, do português, e hacer-se, do espanhol, como essa esquematicidade é modelada abaixo. Então, o elemento verbal, né, fazer ou hacer-se, mais determinante ou preposição, né, seguido de elemento nominal. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, é comum que a pessoa se faça de vítima, né? Psiquiatra ajuda a procuradora a se fazer de louca. Nesses 2 exemplos do português, a gente vê aí já uma variação, né, entre o se fazer de vítima e se vitimizando, né? O se fazer de louca, né? Uma hora o falante optou por se fazer de louca, na outra utilizou simular, então simular doença mental. Em 3, quando algum tempo mais tarde ele foi a um programa de televisão falar de nós dois, a fazer a vítima, isso já não me importava. Eu olhei surpreendido e ele seguiu dizendo que tinha que encontrar uma forma de conseguir com que as pessoas cuidassem dele. Então, acredito que foi essa vez que ele decidiu começar a se fazer de louco. Então, né, como questão, uma das questões que a gente pretende responder é que atributos os usos indicam em termos de pareamento, forma e função estocados na mente dos falantes do português e do espanhol para conceptualizar a representação. Então, como hipótese, a gente acredita, né, que os construtos dessas construções, eles representariam uma tentativa do falante de mascarar, né, de simular sua verdadeira intenção frente a uma situação ou alguém. E, além disso, o acionamento dessas formas, ele estaria ligado a contextos que indicam algum tipo de atitude intersubjetiva dos locutores. Então, como objetivo, nós pretendemos analisar e descrever os atributos formais e funcionais, atentando, então, né, para os diversos contextos textuais discursivos, os espaços e os elementos socio-interacionais em que os construtos da construção que indica a representação estão inseridos. Então, como segunda questão, né, qual seria a rede de padrões construcionais que licenciam os construtos das construções em análise, né, e quais seriam os links entre eles? Então, como hipótese, a gente acredita que, sendo a língua composta por uma rede de construções interconectadas, acredita-se que na rede que indica a apresentação, encontramos usos ligados via links polissêmicos, metafóricos, subparte e ou instanciação e de herança. Então, como objetivo, nós pretendemos projetar os esquemas e subesquemas e microconstruções que licenciam os dados estudados e, então, descrever a rede de relações entre as construções. Como última questão, então, por que os falantes acionam construções predicantes, verbo-nominais, em detrimento de outras unidades construcionais potenciais? Né? Então, fazer-se de vítima ao invés de vitimizar-se. Fazer-se de ingênuo ao invés de fingir ingenuidade, em certos contextos discursivos. O contexto semântico, discursivo, pragmático, social ou cognitivo, ele possui influência sobre o uso dessas construções? Então, se sim, como isso se revela, né? Como se revela essa relação de forma e função nos dados do português e do espanhol? Então, como hipótese, né, alguns contextos discursivos eles tenderiam a atrair determinados usos em detrimento de outro, como, por exemplo, fazer-se de difícil e hacer-se ele ou lá difícil,
estariam mais propensos ao uso em contextos que indicam algum tipo de jogo de sedução, né, algum tipo de paquera. Então, como objetivo, averiguar se os construtos da construção que indica a representação são mais produtivos num gênero textual, digital específico, ou numa temática, ou no ato de fala, ou se o tipo de gênero textual, temático ou ato de fala, ele não possui influência sobre esses construtos de predicação acionados no processo de construção textual. Então, o nosso trabalho, né, nós partimos, né, da linguística funcional, então nós trabalhamos aí, né, com a relação entre linguagem e uso, por isso nós trabalhamos com dados reais de fala ou escrita, retirados de contextos efetivos de comunicação. Lidamos, né, com a linguística funcional em interface com a linguística cognitiva, então nós estamos lidando aí, né, com a relação entre domínios de cognição linguística e extralinguística. E nesse sentido, a língua ela está configurada com base em processos de domínio cognitivo, como por exemplo a capacidade que nós, como falantes, a gente tem, né, de produzir, de fazer analogias e assim produzir diferentes padrões construcionais. A linguística funcional também interface com a sociolinguística variacionista, né? Então, já que a gente lida com os dados reais de fala, é importante ter em mente, né, que a variação ela é inerente à língua em uso. Então, nesse caso, a língua ela está configurada com base nos fenômenos de estabilidade, variação e mudança. Lidamos também, né, com a gramática de construções. Então, o nosso conhecimento ele configura-se como uma espécie de rede, na qual verificamos relações verticais e horizontais entre as construções gramaticais, né, que são pareamentos convencionalizados entre forma e função. Então, nesse caso, as construções gramaticais elas são analisadas com base em 4 parâmetros, né, produtividade, relacionado com as frequências, né, type e token, composicionalidade, né, que tem a ver com o grau de opacidade, né, entre a ligação sintática ou semântica dos atributos de forma e função, né, da construção, esquematicidade, né, então a gente lida com o processo de categorização, né, dos esquemas e subesquemas licenciados pelo padrão construcional mais abstrato, né? E contextualidade, né? Então, que lida com diz respeito ao grau de importância, né, do contexto na produção do sentido dos usos. Então, nessa rede, haveriam construções em variação, né, chamadas de haloconstruções, que seriam capturadas, então, por uma metaconstrução que agiria neutralizando as dissemelhanças, né, existentes entre os padrões construcionais. Lidamos também com construções que elas não são específicas de uma língua, né, então seriam as diaconstruções, que promovem instâncias em sistemas linguísticos distintos. Das categorias dos verbos aqui em foco, né? Então, fazer do português. Então, o verbo suporte, né? Ele serve de apoio a um elemento nominal, substantivo ou adjetivo, formando com este uma unidade complexa predicante, como no exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se faz de bobo ao se reunir com o líder espiritual tibetano. E da classificação, né, de verbo de câmbio, a ser-se, ele expressa uma mudança ou transformação no estado. Ela pode estar relacionada a uma mudança de idade, comportamento, forma física, status sociais, econômico, profissão, religião, ideologia de um determinado referente. Então, como no exemplo 6, né, a Valérie Domingues ficou no imaginário coletivo como a rainha que se aproveitou
de um programa governamental mal desenhado, e quando foi descoberta, ela preferiu devolver tudo e se fez de boba. Esse trabalho ele se deu em 4 etapas. Então, a primeira dela, né, é a escolha das plataformas de busca para a coleta de dados. Então, com referente às construções do fazer, nós recorremos à plataforma do Google. Então, todas as microconstruções elas foram pesquisadas entre aspas. Além do Google, nós recorremos a acervos de fontes jornalísticas, como o Globo e o Estadão. Com relação ao verbo hacer-se, do espanhol, nós recorremos ao gerenciador de corpos Sketch Engine, né, porque ele faz essa diferenciação entre a variedade do espanhol americano e europeu. Os dados apresentados nessa comunicação, eles são oriundos, né, do espanhol americano. E nós recorremos também a acervos de fontes jornalísticas, né, como La Nación, que é da Argentina, e La Tercera, do Chile. Após a escolha das plataformas, nós passamos, né, para a coleta de dados do uso. Após a coleta, nós realizamos uma triagem dos dados. Então, nós coletamos, mas não computamos, né, construções que apresentaram, né, na verdade, não apresentaram a preposição, né, construções com ausência da preposição. Então, acho que se fazer boba seria quando a pessoa está levando uma cantada no trabalho ou está em uma situação difícil onde ela pode dizer sim ou pode dizer não, porém o não pode trazer problemas, como uma cantada do chefe, por exemplo. E também construções que, na verdade, elas não indicavam... Mais 5 minutos, ok? Tá, ok, obrigado. Elas não indicavam, na verdade, uma simulação, mas uma espécie de ataque à imagem do outro. Então, gente, a minha amiga parece que gosta de me fazer de otária. Após a triagem, nós passamos para a análise do corpus, né? O corpus ele é formado até o momento por 480 usos, e na análise dos dados nós consideramos, em relação ao atributo formal, o tempo e o modo do elemento verbal e a natureza do elemento nominal, e em termos de atributo funcional, a contribuição semântica dos construtos nos diferentes contextos em que estão inseridos. Então, dos resultados, né, até o momento, 67% dos dados, eles são com o verbo do português, o fazer, e 33% com o verbo hacer-se do espanhol. Essa tabela eu mostro a distribuição, né, dos types, bem como seus tokens, tanto com o verbo fazer quanto com o verbo hacer-se. Então, do verbo fazer, o mais produtivo é o fazer-se de vítima, e do espanhol, hacer-se el tonto. Com relação ao atributo formal, nós notamos que, embora o processo de coleta ele tenha se dado sempre com o verbo no infinitivo, isso não fez com que nós conseguíssemos chegar a formas flexionadas do verbo, né? Como gerúndio, ou presente, pretérito perfeito, futuro do presente perifrástico, né? A forma do subjuntivo, imperativo, com relação ao fazer. Com a ser-se, a mesma coisa, então nós encontramos o verbo tanto na sua forma nominal, né, no infinitivo reflexivo, quanto também no indicativo e no subjuntivo. Com relação à natureza do nome, né, então com relação ao verbo fazer, esse nome ele pode ser tanto substantivo, como se fazer de bom moço, quanto adjetivo, sendo ele uniforme ou biforme, né? Então, se fazer de inteligente ou se fazem de tontas. E com relação a ser-se, até o momento nós encontramos somente dados com adjetivos. Então, uniforme a ser-se ele inteligente e biforme a ser-se ele sonso. Com relação ao atributo formal, né? Então, além dessas formas elas indicarem algum tipo de representação, esses usos eles revelam atitudes, né? Pontos de vista dos locutores. Então, Chico, quem me convence de que esse cara não falou isso justamente para impressionar e se fazer de bom homem para a moça? Deixem de se fazer de sonso para seguir perpetuando a alienação. Por isso estamos como estamos. Então, esses usos, eles foram acionados, né, em contextos que indicam ali uma crítica.
com relação ao contexto, né, os contextos que essas formas seriam mais acionadas. Então, eu peguei aqui o exemplo do fazer-se de difícil. Ele, categoricamente, ele é acionado em contextos que indicam algum jogo de sedução, né, algo que tanto a mulher quanto o homem tende a fazer durante a paquera. Com o verbo fazer, ele é mais acionado à mulher, né, então, segundo os dados, a mulher seria aquela que se faz mais difícil, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, se fazer difícil é uma ótima maneira de chamar a atenção de um homem, né? Apenas 3% dos dados nós percebemos que ele estava ali diretamente direcionado ao público masculino. Então, se você é um homem à procura de uma aventura casual, vale a pena se fazer difícil. E 15% dos contextos foram neutros. Então, eles poderiam ser tanto dirigidos, né, à mulher quanto ao homem. Então, ninguém gosta de ouvir um não como resposta ou de ser privado de algo por causa disso. Por essa razão, quando alguém fica se fazendo difícil, nós teríamos uma necessidade em não perder a chance. Com hacer-se ele o la difícil, se deu da mesma forma como o verbo do português, né? Então, apenas aqui já é o contrário, né? Os homens tenderiam mais a ser difíceis. Então, 27% dos contextos eles são diretamente, né, são direcionados ao público feminino e 73% ao público masculino. Já estou terminando, gente. Então, por fim, né, nós pensamos nessa categorização. Então, a gente vê que a construção no nível mais alto dessa esquematização, ela pode licenciar, né, tanto a construção do português, com o verbo fazer, quanto a construção do espanhol. Na primeira reticências, nós marcamos que, além da construção do português e do espanhol, ela ainda pode licenciar construções em outras línguas românicas, como o italiano, por exemplo. Então, vamos analisar primeiro o lado do português. Então, a construção, ela pode licenciar, né, tanto padrões com o verbo suporte, mais o elemento nominal, quanto padrões com o verbo semi-suporte, seria essa segunda reticências, né, como se fingir de morto. A construção com o verbo suporte, ela vai licenciar padrões em que o verbo suporte ele ocorre com o substantivo e padrões que ocorrem com o adjetivo. E ainda, nessa terceira reticências, seriam padrões com outros verbos suporte, né? Como se passando por louco, dando uma de doido. O padrão com adjetivo, ele vai licenciar usos, né? Com adjetivo uniforme e com adjetivo biforme. Então, no último nível, nós temos as microconstruções. Com relação ao espanhol, são licenciados, né, além dos padrões com o verbo de câmbio, hacer-se, ainda nessa quarta reticências, né, padrões com que é chamado na literatura espanhola de verbos de apoio, né, então, como posar de vítima. Então, os padrões com verbo de câmbio, né, eles licenciam apenas usos em que aparecem nome de natureza adjetiva, podendo ser ele tanto uniforme quanto biforme. Então, no nível mais baixo, nós temos as microconstruções. E aí, nesse espaço de cinza, assim, bem claro, nós temos o espaço de similaridade funcional, né, porque nós acreditamos que essas formas, elas agiriam como aloconstruções em determinados contextos. Então, como considerações finais, né, nós mostramos aqui uma análise comparativa entre as duas línguas, o português e o espanhol. Então, nós vimos que formalmente as construções com o verbo suporte fazer, elas aparecem em diferentes tempos e modos verbais, seguidos de nome substantivo ou adjetivo, e os padrões do espanhol em diferentes modos verbais, porém apenas com nomes adjetivos. Funcionalmente, essas formas, elas designam algum tipo de simulação, né, mas também sinalizam atitudes, né, pontos de vista dos falantes. A diaconstrução, ela pode gerar usos no espanhol e no português, e por hipótese também em outras línguas românicas, e nós esperamos que essa pesquisa ela possa contribuir para a análise dos fenômenos linguísticos
no âmbito da abordagem construcional e, por conseguinte, a perspectivação do caráter diassistêmico e heterogêneo da língua. Minhas referências, obrigada.